Onde é que vai parar isso? Porque a gente está vendo aí, de certa forma, o Supremo tentando dizer, ó, a lei Magnitsky não vale para o território nacional. E os americanos dobrando a aposta. Ah, vai ter que valer sim. Então eu te pergunto, quem é que vai levar a melhor? A crise escalou, né, Strali? Boa noite a você, a Ana, a Gabeira, você assinante. É um impasse, cada vez mais está escalando mais essa crise. E no meio disso tudo fica justamente as instituições financeiras. Estava falando agora com um graduado, CEO de instituição financeira brasileira, e exatamente isso, preocupado exatamente com essa situação. Meus amigos, a militância aí da Rede Globo está surtando aí, porque eles sabem que não tem como fugir da lei Magnitsky. Observamos eles aí de forma surtada, porque eles sabem que não vale a pena tentar defender aí o ministro Alexandre de Moraes, porque envolve milhões e bilhões, melhorando, bilhões de reais e dólares. Todas as transações aí de pessoas de fora do Brasil, de dentro do Brasil, vai ser prejudicada se eles continuar tentando aí burlar a lei Magnitsky. Eles não vão conseguir burlar essa lei Magnitsky, porque eles sabem que se eles tentarem fazer isso, vai prejudicar milhões de pessoas e bilhões de investimentos nos bancos, e os bancos não vão querer perder esses investimentos exteriores, colocando aí todo o sistema de bancos aí, a maioria deles são feitos de empresas da americana, Microsoft e outras aí. Então eles não vão arriscar defender o Alexandre de Moraes para ele receber o salário, para ele fazer essas transações dele. O ministro Alexandre de Moraes está acuado e não tem para onde ele correr. Vamos acompanhar a militância aí da Globo falando sobre então, isso. Esse emparedamento que as instituições financeiras ficam. Vamos lá. Primeiro, o ministro Flávio Dino fala algo que é real, de uma decisão que é real, ou seja, uma decisão de outro país só tem validade aqui com validação da justiça brasileira, né? E aí tem recado claro, apesar de ser um caso envolvendo ali a tragédia de Mariana e a justiça inglesa, na verdade, quando ele faz esse alcance, foi muito bem explicado pela Carla, ele está pegando a situação atual, a lei Magnitsky. E aí você tem, de fato, algo que envolve o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, o Supremo, com essa decisão do Flávio Dino, a justiça brasileira dá uma blindagem também. A grande questão é o seguinte, hoje, pelas sanções ao ministro Alexandre de Moraes, ele pode manter conta no Brasil, pode manter cartão de crédito no Brasil. A questão com essas são as primeiras sanções. Isso pode aumentar a graduação, os Estados Unidos podem aumentar essa graduação. E aí, como é que ficam as instituições brasileiras? Essa é a grande questão, porque, está claro, uma legislação ou uma decisão de uma justiça de outro país, ela não tem interferência na justiça brasileira, como também uma decisão da justiça brasileira não tem interferência em outro país. E fica claro, por exemplo, a decisão que teve no ano passado em relação aos perfis em rede social. Esses perfis, eles podem e continuam valendo nos Estados Unidos. O que eles não podiam era estar funcionando no Brasil, ativos no Brasil. Mas, enfim, para os Estados Unidos, isso foi visto como uma interferência. E é dessa forma que está sendo colocado pelo Trump e pelo governo como um todo. Quando a gente vê essa nota da Embaixada Brasileira, no dia que sai a decisão do ministro Flávio Dino, você não espera nem uma semana, nem digerir o tema, já é em cima do lance, mostra o seguinte, que o governo Trump está, de fato, também escalando a crise, ou seja, está dobrando a aposta e está mandando recados. Então, hoje você tem uma situação de incerteza, não exatamente em relação ao ministro Alexandre de Moraes, mas sim como as instituições financeiras do Brasil, os bancos brasileiros, vão tratar isso. Vão responder à justiça brasileira ou vão responder às sanções americanas? Porque os bancos brasileiros, em praticamente quase toda a totalidade, os bancos operam nos Estados Unidos, tem negócios, tem escritórios nos Estados Unidos. Então, é uma situação extremamente delicada. E o que o governo Trump está fazendo é justamente emparedar a justiça brasileira através das instituições financeiras. Olha que situação e que movimento para atingir, inclusive, a soberania brasileira. Então, não é simples. Muita gente fala, vamos aguardar os próximos lances, porque até aqui tudo ok, mas isso escalando, isso pode trazer consequências, sim, como sanções maiores, como está sendo colocado aí nessa nota da Embaixada Americana.
Esses bancos todos que você cita, né, Camarote, eles têm operações nos Estados Unidos, tem agências nos Estados Unidos, né, tem investimentos lá, tem contas de brasileiros lá, e hoje o mundo absolutamente conectado, você, né, um aplicativo de telefone, você vê fazendo entra e sai de movimentações o tempo todo, absolutamente dentro da legalidade. Então, Gabeira, como disse um embaixador hoje, eu estava conversando com ele, que atua no exterior, essa questão toda envolvendo os bancos brasileiros vai, de fato, trazer uma judicialização, no sentido de que grandes escritórios de advocacia já estão debruçados sobre essa questão, atuando em favor dos bancos, exatamente para entender até que ponto tem que responder, não tem que responder aos Estados Unidos, de que forma tem que tratar tudo isso, por conta do risco de atrapalhar operações fora do país. Pergunto a você se tudo isso tem a ver, claro, também com a proximidade aí da ação penal que caminha para o fim agora no começo de setembro. Certamente, Tralha, mas eu acho que é um problema talvez um pouco mais sério, né? Eu de manhã já comentei esse tema, e durante a tarde comecei a pensar nele e imaginei que talvez fosse o comentário mais responsável que eu tivesse que fazer, o comentário mais difícil que eu tenho de fazer para os espectadores, que eu respeito tanto, porque é um tema extremamente delicado, né? É claro que o Brasil, nenhuma lei estrangeira pode ser aplicada no Brasil se não houver a chancela da justiça brasileira. É claro que o Brasil é soberano nas suas decisões. No entanto, essa lei norte-americana, ela se refere a relações no sistema financeiro internacional, sobretudo com bancos americanos. E os Estados Unidos são uma espécie de centro do sistema financeiro internacional. Então, nós temos que, evidentemente, exercer a soberania, mas sentar um pouco e examinar quais são as consequências que podem advir disso, quais são as armas que os Estados Unidos têm para nos sancionar. A primeira delas é essa: os bancos fazem várias transações com o exterior. Aliás, eles têm transações internas e transações com o mundo. E eles não podem, evidentemente, deixar de levar em conta que o sistema financeiro internacional tem essa dominância americana e essa capacidade de punir. Aliás, houve 5 bancos europeus punidos nesse contexto, com multas que vão de 150 milhões de dólares a 1,5 bilhão de dólares, exatamente por causa dessa lei. Além disso, os Estados Unidos têm influência sobre as empresas que cuidam dos bancos brasileiros. A Amazon, a Cisco, a Microsoft. Se de repente essas empresas deixarem de ter os bancos brasileiros como clientes, é uma catástrofe. Não é? Além disso, nós temos também parte das nossas reservas nos Estados Unidos. Parte das reservas americanas, talvez quase 300 bilhões, nós temos nos Estados Unidos. Eles podem, de alguma maneira, congelar essas reservas com um ou outro argumento. Além disso, nós precisamos dessas transações internacionais. O país depende muito, por exemplo, no campo de medicamentos. Grande parte dos medicamentos, dizem que 95% dos medicamentos nós precisamos comprar lá fora. Da mesma maneira, precisamos comprar os equipamentos médicos. Né? Além disso, os pagamentos que são feitos das nossas exportações também são feitas através desse sistema internacional. Então, a vulnerabilidade é muito grande. Os Estados Unidos podem pressionar em vários campos. Hoje, houve essa decisão, houve essa resposta da embaixada. De um modo geral, há também uma advertência mais formal, uma advertência passada uma semana, uma advertência um pouco sobre esse tema. Vamos esperar se vem essa advertência, e depois da advertência lançada, se não houver uma resposta, isso pode trazer problemas sérios. Não que vá trazer, mas potencialmente pode trazer problemas sérios. Por isso é que há uma certa, digamos assim, excitação na internet. Você vê pessoas apresentando algumas ideias alarmistas. Eu acho que a gente não deve embarcar no alarmismo, mas a gente deve sentar e ponderar muito tranquilamente sobre todas as armas que os Estados Unidos têm para utilizar e examinar até que ponto esse confronto deve ser levado e qual é a nossa capacidade de resistir a essas armas. Países como o Irã resistiram, criando até uma moeda, um sistema financeiro próprio, mas a custo de uma queda brutal no seu produto. Né? Eles perderam muito da sua capacidade. Então é preciso examinar exatamente até onde se vai com muita tranquilidade. Por isso que eu passei o dia preocupado, que eu não queria dar uma visão alarmista, mas também não queria dar uma visão superficial, do tipo, vamos lá, meus amigos, acompanhamos aí a Rede Globo aí, vimos esse comentário do Gabeira. Eles sabem que não adianta tentar proteger o ministro Alexandre de Moraes, não adianta, porque os Estados Unidos não vai recuar. Eles vão querer que seja
feita essa lei Magnitsky sobre o Alexandre de Moraes, que seja cumprida essa lei Magnitsky. Olha só o que a embaixada aqui do Brasil repostou, um recado duríssimo, depois que o Flávio Dino aí tentando aí procurar uma brecha para proteger o Alexandre de Moraes. Olha só o recado duríssimo que os Estados Unidos mandou para o Brasil e para o Flávio Dino e para o Alexandre de Moraes e o STF. Se tentar proteger o Alexandre de Moraes, olha o que eles mandaram aqui. Alexandre de Moraes é tóxico para todas as empresas legítimas e indivíduos que buscam acesso aos Estados Unidos e os seus mercados. Nenhum tribunal estrangeiro pode anular as sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém das severas consequências de descumpri-las. Olha só isso, olha a gravidade aqui e o recado duríssimo para quem tentar proteger o Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Cidadãos americanos estão proibidos de manter qualquer relação comercial com ele. Já cidadãos de outros países devem agir de forma cautelar. Quem oferecer apoio material a violadores de direitos humanos também pode ser alvo de sanções. Olha só esse duríssimo recado aqui que a embaixada repostou, a embaixada dos Estados Unidos repostou, um departamento americano postou essa nota duríssima aí, depois que o Flávio Dino tentou achar uma brecha ali para proteger o Alexandre de Moraes, e olha só o recado que os Estados Unidos mandou para o STF brasileiro. Se tentarem proteger o Alexandre de Moraes, mais sanções. Quem tentar proteger ele está aí podendo receber também a sanção da lei Magnitsky. E dos bancos aí, praticamente zero a chance de qualquer banco ter aí transações aí, poder ter conta do Alexandre de Moraes. Isso aí é praticamente nulo. Nenhum banco vai querer comprometer bilhões de investimento, tanto de reais, tanto de moeda exterior. Não vão querer fazer isso. Até o governo brasileiro está correndo um grande risco, porque o governo brasileiro tem aí algumas reservas em dólares e corre um grande risco aí de perder essas reservas em dólares se tentar proteger o Alexandre de Moraes. Então, recado duríssimo. O Alexandre de Moraes. Galera, se você está assistindo esse vídeo aqui, já se inscreva no canal, deixe o seu like aqui, seu comentário de apoio ao governo americano, que vem fazendo algo extraordinário para o Brasil tirar dessa perseguição política que está acontecendo. Beleza? Até o próximo vídeo.